Olá, está começando agora mais um C-Level Entrevista, o videocast semanal da Folha que conversa com os protagonistas da política e da economia do país. Nós estamos hoje com o deputado Léo Prats, do Republicanos da Bahia, que é relator da proposta de emenda à Constituição que acaba com a jornada 6x1, em que os trabalhadores trabalham 6 dias e folgam só um na semana. Eu sou Rafael de Cunto, repórter da Folha em Brasília, e estou acompanhado da Adriana Fernandes, que é colunista da Folha e repórter também em Brasília, e da Fernanda Brigatti, que é repórter da Folha em Brasília. Deputado, muito obrigado pela participação aqui. O senhor está numa agenda de reuniões, audiências públicas muito intensa. A gente tem acompanhado, o senhor vai apresentar o relatório na quarta-feira. Queria saber do senhor se a acusação de que está acelerado demais o calendário, está muito apressada, eleitoreira, como têm dito os empresários, ou se o senhor acha que está sendo de acordo, aí os debates estão sendo produtivos. Olha, primeiro quero agradecer a você, Adriana, a Fernanda, a você, Rafael, a oportunidade de poder estar dialogando. Eu não considero acelerado. Inclusive, a minha escolha foi fruto de um trabalho na Comissão do Trabalho no ano passado. Nós formamos uma subcomissão com representantes parlamentares de empregados e de empregadores. O relator era Luiz Gastão, do PSD do Ceará. A presidente era Érica Ailton, do PSOL de São Paulo. Nós rodamos o Brasil, para você ter ideia, só no Nordeste, no ano passado, nós fomos à Bahia e fomos a Pernambuco. Em audiências públicas, nós fizemos audiências públicas também na Câmara. O deputado Luiz Gastão apresentou um relatório, eu apresentei um relatório, naquela época, o PL 67 de 2025, de autoria da deputada Dayana Santos. Depois, essa matéria, o presidente Hugo decidiu que seria PEC. Foi feito o debate na CCJ, um belíssimo relatório do deputado Paulo Aze, do União, lá da Bahia. E agora foi para a comissão especial, onde nós vamos ter mais de um mês de debates e, aliás, se transformando no processo mais democrático da história da Câmara. Nós já tivemos audiência pública nessa semana no Maranhão, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. E São Paulo, só dando um adendo, é a segunda vez que nós estamos. No ano passado nós fomos no Sesc de Santana com a subcomissão e esse ano nós fomos com a comissão especial. Eu sempre digo assim, quando me perguntam: você está assodado? Eu estou até me sentindo assim um pouco antidemocrático, porque eu pergunto e eu respondo, mas assim, é do jogo mesmo. Quando me perguntam sobre essa questão, eu digo, olha, talvez vocês tenham deixado o debate passar sem ter a profundidade e sem vocês quererem. Mas assim, hoje o relatório do Luiz Gastão é belíssimo, que defende mais o setor patronal, vamos dizer assim, e nós sabemos quais são as demandas do setor patronal. O setor de trabalhadores, nós sabemos quais são as demandas, e tem horas na vida que tem que se tomar uma decisão. Eu acho que a decisão, neste caso da PEC, é do Congresso Nacional. O presidente é Hugo Mota, mas eu volto a ressaltar que é o processo mais democrático da história da Câmara. Essa semana nós vamos a Santa Catarina, a Belo Horizonte e a Manaus, rodando todas as regiões, inclusive quebrando um discurso, Adriana, Fernanda, um discurso que existia de que a Câmara é muito distante das pessoas. O programa Câmara pelo Brasil, do presidente Hugo, aproxima esses debates da população, fora as audiências públicas. Hoje vai ter audiência pública patronal, amanhã dos trabalhadores, as outras que nós já fazemos. Então, assim, eu não consigo ver o debate da forma... Eu sei quais são os pleitos dos empregadores, não quer dizer que serão atendidos. Eu sei quais são os pleitos dos empregados, não quer dizer que será atendido. E o presidente Hugo pensa em fazer tudo combinado com os líderes. O senhor citou a subcomissão da qual o senhor foi relator. Nesse relatório... Não fui relator da subcomissão, não. Fui relator do PL 67 de 2025. Do PL da Comissão de Trabalho, Dayana. né? Da Comissão de Trabalho. É um projeto da Comissão de Trabalho. O relator da subcomissão foi o deputado Luiz Gastão. Para você ver, só na comissão, Adriana, Fernanda, só na Comissão do Trabalho, que eu presidi, eu acho que esse é um dos motivos que o presidente Hugo nos escolheu, nós tivemos o debate na subcomissão, um relatório da subcomissão do deputado Luiz Gastão, e nós tivemos um debate sobre o PL 67 de 2025 da deputada Dayana e um relatório apresentado por mim. Nesse relatório, o senhor prevê uma transição para a redução da jornada semanal. A gente pode imaginar que o seu relatório na PEC vai seguir a mesma direção de 2 anos? Não, olha, você pode imaginar que eu vou seguir a mesma diretriz. Quando eu peguei o PL 67 de 2025, eu combinei com Dayana que seria feito com ela e com a ex-ministra Gleisi Hoffmann e com o ministro Luiz Marinho. Foi assim que nós fizemos esse relatório. Eu defendo a regra de transição, mas não quer dizer que no meu relatório vai estar. Eu posso dizer a vocês assim, eu defenderei ao presidente Hugo, ao ministro Marinho, a minha posição de ter uma regra de transição. Não será, caso minha posição seja majoritária, de 10 anos, isso daí está fora de questão,
mas eu defendo uma regra de transição até porque você tem problemas específicos, Fernando. Vou lhe dar um exemplo. A Frente Nacional de Prefeitos me chamou para fazer um debate sobre os contratos públicos, que são submetidos à PBA, LDO, tem todo um regramento específico. Eu estava debatendo agora com os consultores, eu estou lhe adiantando aqui, um desses problemas. Então, assim, eu defendo que haja regra de transição, porque o presidente Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, ele usou um termo num debate que a gente fez na última quinta-feira, perdão. Na última quinta-feira, ele se posicionando contra, preciso se dizer isso, e eu respeito os contrários, e ele falando que o sistema brasileiro, de trabalho brasileiro, é mais complexo do que o sistema tributário. E é verdade. Tanto que, por exemplo, uma das decisões que nós tomamos foi a de não mexer nas entradas. Eu sou engenheiro de formação, então quando você quer manter, e o sistema é um sistema de trabalho, quando você quer manter o sistema, você mantém as mesmas entradas. Então, a minha ideia é alterar aquilo que nós queremos, que é a redução da jornada de 44 para 40. Então, eu tiraria o 44 e botaria o 40, estou dando um exemplo. E lá tem expresso uma folga, preferencialmente aos domingos. Nós botaríamos 2 folgas, uma preferencialmente aos domingos. Por que utilizar os mesmos termos? Para afetar ao mínimo o sistema de trabalho, para que o impacto seja o mínimo. Como eu falei, um sistema tem sempre as entradas, para que as entradas não mudem. Então, essa é uma coisa que eu tenho conversado com os consultores para a gente tentar impactar ao mínimo o sistema de trabalho. Só para vocês terem ideia da complexidade, são 14 leis específicas tratando da jornada de categorias e são inúmeras convenções coletivas e NRs. Então, eu quero impactar ao mínimo esses tipos de convenção e de NR, tanto que, por exemplo, outra decisão que o presidente Hugo Mota tomou foi a de fortalecimento das convenções coletivas, porque, volto a dizer, isso é uma PEC. PEC é uma emenda à Constituição. A Constituição deve ter um regramento geral. A nossa decisão é ter, no máximo, 10 artigos na PEC, que será, no nosso relatório, no substitutivo à PEC, que será apresentada na próxima quarta-feira. Só para fortalecer sua pergunta, Fernanda, o próprio Reginaldo Lopes, na PEC que deu origem à comissão especial, é de 2019, ele prevê uma regra de transição de 10 anos para 2029. Então, se você pegar hoje uma regra até 2029, não de 10 anos, mas até 2029, é uma regra aceitável. Essa é a minha forma de ver. Mas aí, então, o senhor está vendo aí algo em torno de 2 anos? Não, 3 anos? eu acho que... Qual é a sua eu acho que a defesa? minha percepção... O senhor vai levar A minha percepção é uma regra de transição entre 2 anos que a gente colocou no relatório e 5 anos. Essa é a banda que o presidente Hugo e o ministro Marinho têm que decidir. Eu acho que essa banda está ganhando, vamos dizer assim, a maioria do Congresso. E eu volto a dizer, esse texto não será... Você está muito bem, até parabenizando aí você, Fernanda, de estar se... Eu fui relator realmente, mas eu quero lembrar que aí eu preciso de 257 votos. Para a PEC eu preciso de 308 votos de colega. Então, esse texto não é de Léo Prates, esse texto vai ser o que se aproxima ao máximo de um pensamento médio. Porque 5 anos é o meio termo, né? Só acho que caminha por aí. Olha, eu não sei, porque nós temos um debate muito grande, inclusive o presidente Alencar defende que não haja transição. Estou sendo muito claro, e lógico que a opinião dele tem um peso grande, porque ele está representando, além de um partido, os partidos que puxaram esse debate. Então, a gente vai ter que ter um ajuste fino, só que eu farei a ponderação ao presidente Alencar de que nós precisamos aprovar. Não adianta nós vivermos, Adriana, o que nós vivemos em 2010. O presidente Michel Temer propôs a redução de 44 para 42 horas. Muitos sindicatos acharam que aquilo era muito pouco e o Brasil perdeu 15 anos de ter uma jornada de 42 horas. Isso está nos anais da Câmara dos Deputados. O próprio ministro Marinho reconheceu aquela época. Então, tem uma frase na Bahia que diz assim, o ótimo é inimigo do bom. Eu vou ficar com o bom e de trazer avanços para os trabalhadores. É isso que eu estou buscando. Mas como que é essa ideia da transição que o senhor defende? Já a partir de quando for promulgada a PEC, já teria alguma mudança? Demoraria mais para entrar? Qual que é a sua proposta? Primeiro eu preciso ter os parâmetros do que o presidente Hugo, que vai ser o meu norte. Né? Eu tenho que ser grato ao presidente Hugo, ele acreditou no nosso trabalho. Eu acho que eu estou respondendo a contento. Pelo menos esforço e dedicação, vocês têm visto do que não tem faltado. Eu tenho estado em reuniões com trabalhadores, com empregadores em São Paulo. Por exemplo, tivemos de manhã com todas as centrais. Depois nós tivemos um almoço na Fiesp. Eu quero agradecer ao presidente Paulo Scaff, apesar da gente pensar diferente.
Eu tenho que respeitar a posição dele, é uma posição de uma pessoa extremamente qualificada. Tivemos o professor Pastore também, extremamente qualificado. Eu sempre digo que eu gosto de gente mais inteligente que eu. Depois nós saímos de lá, fomos debater com a série com a FNP, perdão, com a Frente Nacional de Prefeitos, que foi trazida esses problemas. Depois nós fomos debater com o sistema bancário, que está preocupado com a atividade econômica, com os impactos indiretos. Então, os debates serão sempre muito claros. Eu sempre respeitei a representação patronal e a representação sindical, né? Mas, assim, o que eu estava querendo dizer, Adriana, é que eu estou me esforçando para ouvir a todos, encontrar o pensamento médio, mas a minha visão de mundo, eu não sou dono da verdade, mas eu tenho a verdade, é que o Estado deve regular, e nesse caso o Congresso Nacional, as relações mais assimétricas. Então o Estado tem que sempre pender para o lado mais fraco. O lado mais fraco, inegavelmente, é dos trabalhadores. Eu não sou um cara de esquerda nem de direita, eu me considero num centro social, sem vocês utilizarem a palavra centrão, porque essa me incomoda muito e eu estou há 20 anos na oposição lá ao PT da Bahia, sem um cargo do movimento estudantil. Então eu acho que possivelmente nós podemos equilibrar justiça social e desenvolvimento econômico, e é isso que eu vou buscar expressar no meu relatório. A minha forma de ver o mundo é equilibrada com a de Hugo e equilibrada com a de Alencar também, que são as pessoas que vão mais pesar nesse relatório, além do ministro Marinho, que é quem está falando pelo governo. O senhor falou da questão de precisar de 308 votos, mas sabe uma pesquisa Quest na semana passada, mostrando que 68% da população apoia a redução da jornada APEC 6x1. Eu acho que esse apoio é maior, tá, Rafael? Assim, não quero questionar a metodologia da Quest, mas eu posso lhe dizer assim, por exemplo, onde eu tenho chegado, eu cheguei na segunda-feira, nem foi na quinta-feira, em São Paulo, mas aí para uma atividade pessoal, né? Problema de saúde de alguém da minha família. E eu fui na igreja Assembleia Madureira. Eu fui reconhecido lá. Então, assim, não é um apoio. Eu acho, a minha percepção é de um apoio ainda maior, porque o que eu acho das dúvidas que tem aí, e eu vou lhe dizer, a sentimento meu da população, é que há uma dúvida se vai haver redução salarial, porque há muita, vamos dizer assim, fake news nas redes sociais, e isso acaba amedrontando uma parte da população. Se você vê, em dezembro, isso, Alencar estava me chamando a atenção, em dezembro, quem era contra a PEC era 26%. Chegou, acho que em março, era 24%. Nessa última Quest, utilizando a mesma base que você está usando, eu gosto muito de número, é 22%. Então, como é que eu reduzi os contras e eu não cresci a aprovação? Então, o problema aí é só um fato. Vai haver ou não vai haver redução salarial? Aí eu posso lhe adiantar. No texto do meu substitutivo à PEC vai estar expressa que não vai ter redução salarial e o empregador que fizer não vai ter direito às ADCTs que nós estamos fazendo para mitigar os efeitos econômicos durante a transição. ADCT são as regras constitucionais de transição, para seu internauta entender. Eu ia falar até isso, que nessa Quest, ela diz que mesmo com corte de salário, ainda 60% da população apoiaria a PEC. Você veja como é forte, como a minha sensação é muito forte. Há uma dúvida de parte... Porque, para mim, eu sou engenheiro, eu sou cartesiano. Então, para mim, é incompatível a redução de 4 pontos, quer dizer, fora da margem de erro, a redução de quem é contra com o não crescimento de quem é a favor. Sim, né? Mas a minha dúvida não é nem... Enfim, e eu não estou questionando a metodologia, eu estou só falando que aquela pessoa pode dizer, não sei, que a dúvida dela seria... Se ela vai ser afetada se ela vai ser afetada ou não no seu salário, que é o que mais importa. E aí, pegando aí só uma coisa, grande parte de quem está na escala 6x1 ganha salário mínimo, não pode nem ter redução salarial, porque é uma mão de obra que não é qualificada, né? Do ponto de vista da qualificação formal. Então, nesse cenário, nós estamos nas vésperas da eleição e a percepção política é de que ninguém vai votar contra uma PEC dessas, ninguém vai assumir um risco de ser mal interpretado pelos eleitores ou interpretado da forma que está defendendo mesmo, né? Mas ninguém vai assumir o ônus político de votar contra a PEC. E a população apoia a PEC mesmo se houver redução de salários. O senhor acha que é necessário fazer uma concessão de uma transição, alguma coisa assim, para alcançar 308 votos, sendo que todo mundo dá como certo que a PEC, se for colocada em votação, vai ser aprovada? Esses partidos que são contra não vão ter coragem de votar contra? Eu vou dar a minha visão de mundo, né? Eu acho que, mais uma vez, a gente tem que voltar, é o que eu vou defender para o presidente Hugo. Eu não sou contra ninguém, eu sou a favor do Brasil. Eu não posso também deixar de analisar, do ponto de vista do meu bom senso, o que eu considere adequado, né? Vamos lá. Eu não acho justo. Eu tô falando a minha opinião, vamos dizer, não sei se será que vai prevalecer, como eu disse, eu dei minha palavra e lá na Bahia, vocês podem pesquisar, o que não me falta é palavra. Eu dei minha palavra que as decisões seriam no final do presidente Hugo. Mas eu daria a minha percepção.
Eu não acho razoável você fazer uma redução desta e você não dar alguma regra de transição que mitigue eventuais aumentos de custo da hora trabalhada. Só me incomoda uma coisa, aproveitando aqui o grande espaço de vocês, a palavra compensação. Compensação quer dizer eu lhe compensar de algo que é seu. E aí me perdoe, porque isso é importante. Eu acho que os símbolos na sociedade, a percepção de palavras é importante, né? Eu aprendi muito com o movimento negro, o movimento de mulheres, que as palavras são importantes. Compensação quer dizer que a hora do trabalhador é do empregador, não é dele. Então a titularidade da hora do trabalho é do trabalhador, não é do empregador. Então, quem manda na minha hora do trabalho, no meu tempo, que é o bem mais precioso que Deus me deu, sou eu. Essa é a minha visão de mundo. Agora, eu não posso deixar de ver que o trabalhador, que o empregador vai pagar uma hora trabalhada mais cara. E isso é verdade. Então, eu tenho que, dentro do Congresso Nacional, equilibrar isso. O presidente Hugo me pediu para equilibrar isso. Não é só sobre aprovação, é sobre economia, é manter a economia aquecida, o desenvolvimento econômico. Mas nós temos premissas básicas. Eu conversei com o ministro Marinho, com o Alencar e com o Hugo Mota, o presidente Hugo, quais eram os preceitos que eu gosto sempre. Eu fui do movimento social, então eu sei. O que é inegociável? A redução de jornada para 40 horas. Eu acho que isso já está decidido na cabeça. Estou dando aqui primeira mão a vocês, eu acho que isso já está decidido na cabeça do presidente Hugo. As 2 folgas semanais, essa vai ser a regra geral. Acho que isso também já está definido na cabeça do presidente Hugo e do ministro Marinho. E a não redução salarial. A partir daí a gente conversa. Você me perguntou sobre as concessões. A gente precisa conversar sobre o setor produtivo também, que gera emprego, gera economia. Se eu puder gerar o melhor emprego, o melhor ambiente de negócios, para que o empreendedor gere mais empregos, pague melhor o seu funcionário, gere mais qualificação, eu farei. Porque eu acho que isso é o que importa. Né? Sobre aqui e ali a gente fazer algum ajuste que melhore e mitigue, uma das sugestões que nós temos é, se houver transição, né, e eu estou lhe adiantando, por exemplo, uma transição, a 41ª, a 42ª, a 43ª e a 44ª hora, durante a ADCT, se o tempo for de 2 anos, por exemplo, como está no meu relatório, não estou dizendo que vai ser isso, mas durante esse tempo, você só pagaria a hora trabalhada, você não pagaria os adicionais para mitigar um pouco os impactos nessa ADCT, certo? Depois que passar esses 2 anos, você paga a receber todos os adicionais, como vem a CLT. Eu acho que são medidas de equilíbrio durante um período de transição e que me parecem extremamente de bom senso. Né? Ninguém está perdendo nada, porque o trabalhador que quiser trabalhar, por exemplo, 42 horas, ele receberia a mais do que ele ganha hoje e o empregador não seria tão castigado durante o período de transição, para depois eu não ser mais interpretado. Se existir o período de transição, isso não é uma regra definitiva. Então, existem algumas coisas que podem ser feitas no sentido que eu estou falando, que o empregado ganha um pouco a menos nesse período de transição e o empregador não perde tanto, podendo dar um equilíbrio e acabar com esse discurso de que vai quebrar a economia, de que vai... que eu também não concordo, que eu acho que é um discurso que foi usado na Constituição e que é um discurso falho. Claro que, além disso, Rafael, eu vou lá e venho cá, eu não sou tucano, eu sou republicano, mas assim, eu vou lá e venho cá, claro que durante um período considerável, e para também gerar a garantia do que nós estamos colocando. Uma das coisas que nós estamos estudando, tá? Que minha advogada, a gente foi no carro, por exemplo, um empregador que fizer qualquer tipo de redução salarial, ele não tem direito a ADCT. Porque as ADCTs serão algo para mitigar os impactos que possam vir na economia que a gente não sabe. Como eu disse, são 14 leis específicas. São muitas convenções do trabalho, são muitas NRs, é um sistema muito complexo. Tanto que grande parte das especificidades, a orientação que o presidente Hugo me deu, foi ser o mais enxuto possível no substitutivo da PEC e remeter para o PL do governo. Isso ele, inclusive, já anunciou junto com o ministro Guimarães e o ministro Marinho. Eu não entendi. Vai ser uma opção do trabalhador essa redução durante o período de transição? Não. Se ele vai querer... Não. Não é opção. É uma regra transitória que nós estamos estudando. Isso não está no texto ainda. Mas durante, por exemplo, 2 anos, você receberia só a hora trabalhada se você trabalhasse 41 ou 42 horas. Se você voltasse, por exemplo, para 45 horas... Trabalhar as 45. 44. A 45ª seria pago 6% todos os adicionais. Me parece uma regra, durante o período de transição, uma regra justa. E para mitigar os impactos econômicos. Depois disso, não, porque todo mundo já se adaptou. Mas aí o trabalhador que trabalhar 42 e não 44, teria dessas 2 horas, entre a 43 a 41 e a 42, no seu caso, vá. O que ele faria? Ele não receberia o quê? Exatamente? Os adicionais. Ele receberia pela hora trabalhada.
Ele receberia a hora trabalhada bruta. Eu não receberia o que? O adicional de Os 50% adicionais, de hora extra? isso. Até a 44ª. Mas mudaria a questão, por exemplo, calculado o imposto de renda não, de 13º, outras gratificações que ele tem em cima disso seriam afetadas? Seriam afetadas porque você não receberia, você não receberia, o cálculo seria alterado, né? O seu cálculo de salário mensal. Porque você não receberia a sua hora completa. Hora completa que eu digo com os adicionais de 150%, 200%, você receberia o valor bruto da sua hora trabalhada. Estou dando um exemplo, isso também não está fechado questão que vai para o relatório. Uhum. É uma posição que eu defendo no sentido de encontrar um meio termo. Mas não é um pouco polêmica, já que tem alguma... Mas hoje eu trabalho 44 horas e só recebo a minha hora trabalhada. Eu trabalho 44 horas, o que vai acontecer? Eu vou comprimir as 40 horas. Vamos dar um exemplo para a gente ir para a prática. Eu vou trabalhar as minhas 40 horas, vou receber, vamos dizer que o cara ganhe por 44 horas R$1.000. Eu vou receber por 40 horas R$1.000. E as 2 horas que eu receber a mais, o proporcional dessas horas trabalhadas. Mas então eu vou receber adicional. a mais, mas sem aqueles adicionais que são normais de hora extra. Entendeu? Eu só receberia os adicionais de hora extra a partir da 45ª. Isso não me parece polêmico. E isso não é uma regra definitiva. Isso é uma regra de ADCT. Se não tiver transição, retira tudo que eu disse. E como eu disse, eu vou defender sempre que eu acredito. Eu acho que como regra de transição, o trabalhador ganharia um pouco a mais e o empregador não perderia tanto. Sim, deu para entender agora. Eu tenho uma pergunta em relação a esses... o setor de Simples, né, as empresas do Simples. Excelente pergunta. Eles acham que eles... Como são o setor que... Tá vendo como é ruim vir na Folha? Você já está adiantando. Como foi um setor mais afetado, né? Eles dizem, argumentam, né? Eles querem que para eles seja gradual a implementação. Querem, tipo, uma exceção para eles. Eles são muito fortes no Congresso, né? Então, tem uma frente parlamentar. Um dos dispositivos, Fernanda, que eu vou sugerir ao presidente... Adriana, perdão. Fernanda é minha colega ali. Perdão. Um dos dispositivos que eu vou sugerir ao presidente Hugo, no final da decisão e que me parece razoável, é microempresa, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte. Isso quer dizer um faturamento hoje até 4,8 milhões por ano, certo? A gente remeter para um PL, para um regulamento específico. Por que eu defendo essa posição? Por essa especificidade que você está falando e porque o Congresso está fazendo uma discussão numa comissão da MEI. Então, eu posso remeter, inclusive, a posição que eu vou defender para o presidente Hugo, para essa regulamentação que está sendo feita em comissão especial paralela. Mas aí seria o quê? Porque, nesse sentido, vai ficar boa parte dos trabalhadores de fora. Não, a regra geral... Não. Você pode explicar? Posso. Eu vou lhe dar um exemplo do que eu penso em fazer. Só de MEI são 15 milhões. Pronto, mas ninguém ficará de fora. Vamos lá. A Constituição estabelece o regramento geral. O regramento geral será 40 horas e 2 dias de folga. Eu vou lhe dar 2 exemplos específicos no regramento que você pode mudar. O primeiro, um voo daqui de Brasília, até me dá inveja, um voo daqui de Brasília para Dubai é 12 horas. É isso? 12 horas? Não sei. 14 horas. A jornada de trabalho máxima hoje no Brasil, diária, é de 8 horas. Há um regramento específico no PL, fazendo uma conta de compensação, mudando o parâmetro temporal, porque eu não posso pegar um comissário de bordo e jogar de cima do avião. Estou lhe dando um exemplo para você entender o que eu quero. Outra coisa, eu quero dar flexibilidade à vida das pessoas. Eu não quero engessar o que a gente tem chamado de engessamento da escala. A média, o parâmetro, é 5 dias trabalhado e 2 dias de folga. Mas existem categorias específicas que eu posso dar um regramento. O que eu defendo? Até um parâmetro mensal, você poder dialogar com a escala. Como assim? Em vez de você pegar o seu parâmetro ser a semana, a sua média ser no mês. Então, uma das coisas que está sendo estudada é ser no mês. O que isso eu ganho? Um mês de 4 semanas, eu tenho que lhe dar 8 folgas. E você estabelece, em convenção coletiva, por isso que eu lhe falei do fortalecimento, como será a sua escala. Vou lhe dar um exemplo. O Alencar Santana defendeu em determinado momento que fosse 2 dias consecutivos, preferencialmente aos sábados e domingos. Eu botei no telefone uma mãe, eu sou do Movimento dos Direitos da Pessoa com Deficiência, essas pulseirinhas me foram presenteadas por crianças com deficiência, eu já contei isso a Rafael, que elas não queriam sábado e domingo. Elas não querem. Elas querem um dia, querem o domingo
e um dia dos quais elas querem participar da estimulação, por exemplo, de uma criança, de uma mãe atípica que tem uma criança com autismo grave. Ela quer, durante a semana, acompanhar. Vou lhe dar outro exemplo da minha vida pessoal. Se eu fosse CLT. O pai é muito ruim de jogar bola. É péssimo. Mas o filho é um craque. Já jogou no Bahia, já jogou no Vitória, para minha tristeza. Certo? Hoje ele faz a escolinha preparatória. Meu filho vai participar de um campeonato ao fim de semana, 3 dias. Vai ser quinta, sexta e sábado. Se eu fosse CLT, eu preferia negociar com o meu patrão, ele me dá esses 3 dias que tem muito mais relevância na minha vida pessoal, e ele me dá esses 3 dias e depois eu compensar, tanto que nós estamos mantendo no texto essas compensações, e nós estamos limitando também para a pessoa não trabalhar ininterruptamente o parâmetro mensal como média. O que você está mudando? O direito do trabalhador? Não. Eu estou mudando o que já é feito hoje. Eu estou mudando o parâmetro. Então você muda o denominador no parâmetro mensal, e você pode, em convenção coletiva, fazer as negociações pertinentes. Mas o senhor deu uma escapada aí um pouco Não escapei, do não. polêmico, que é o simples. Como é que seria? Não, é isso que eu estou lhe falando. Como é que ficaria? Você pode dar um exemplo? Não, é isso que eu estou lhe falando. nosso- O principal problema do simples, vamos para a vida como ela é. Vamos. Eu acho que a maioria dos empregadores, e eu parabenizo hoje, é o meu sentimento, isso não tem pesquisa, é a minha percepção empírica, eu gosto de ser muito verdadeiro, é de que a questão da jornada já foi assimilada. E realmente nós estamos fazendo, ao mesmo tempo, nunca foi tentado isso no Brasil, fazendo 2 modificações legislativas muito fortes. Nós estamos mudando a jornada e nós estamos mudando a escala. Nós estamos fazendo... É preciso deixar muito claro. Eu acho que tem que ser feito, eu acho que deve ser feito, mas nós estamos alterando, para vocês entenderem, jornada é o seu tempo de trabalho, por exemplo, durante a semana. Escala é como você distribui esse tempo. E nós estamos alterando os dois. Como? Nós estamos reduzindo para 40 horas e nós estamos aumentando para 2 folgas. Certo? Então, assim, Adriana, o que eu defendo? Que esses setores tenham liberdade, como é hoje. Eu não estou mudando nada. Eu volto a dizer, a minha intenção na PEC é alterar o mínimo possível as entradas, para que você tenha o mesmo resultado no seu sistema com mais lacunas. Vai ser normal porque eu diminuí as horas que você tem, por exemplo, por semana e aumentei as folgas. Então, eu vou ter o mesmo resultado com as brechas. E também para limitar o que os empregadores têm externado de interpretações da justiça. Então, por exemplo, eu vou usar os mesmos parâmetros para obter os mesmos resultados e diminuir a margem de interpretação. Mas no caso das micro e pequenas empresas, o senhor falou que vai depender Eu vou da remeter para um PL para poder discutir as questões específicas gerais desse setor que possam ser mitigados. Por exemplo, o parâmetro é mensal, eu poder trabalhar em uma semana, por exemplo, 4 dias com 3 de folga. Estou dando um exemplo. Se o parâmetro é mensal, e onde é que eu peguei essa ideia? No que o próprio governo está defendendo. O governo defende uma escala 12/36, que é o que está o regramento da maioria dos trabalhadores da saúde. Certo? Essa escala 12/36 é porque jornalista normalmente não gosta de matemática. Você gosta de matemática? Eu sou repórter de economia, né? Ah, Tem que então gostar, adora. né? Então você vai entender o que eu estou lhe falando. Se você trabalhar 12/36, 12/36, 12/36, 12/36, em determinada semana, na semana que você trabalha mais, você vai trabalhar quantas horas? 42 horas. Então, em tese, está acima do regramento constitucional. Sim. Agora, se eu fizer que você tem que ter um parâmetro mensal de equilíbrio, Ele é o corte. ele vai para o corte das 40 horas. Mas o que as Eu posso, aí as dando um empresas- exemplo desse parâmetro, eu posso, por exemplo, em determinado momento, e a gente tá discutindo isso, é por isso que eu disse ao Rafael que eu queria depois do relatório. Mas eu vou dar um exemplo do debate que nós estamos fazendo, isso não está no texto ainda, mas eu vou lhe dar um exemplo. Eu poderia pegar Rafael e botar para trabalhar em uma semana 4 dias e na outra semana 6 dias. Eu mitigo o problema da micro e pequena empresa, que normalmente tem um funcionário, e equilíbrio que, por exemplo, numa semana ele vai ter 6 dias, na outra semana ele vai ter, na média dos 15 dias, eu estou dando um exemplo, ele vai ter 2 dias de folga. Mas eu vou conseguir, se eu tiver 2 trabalhadores, eu consigo resolver meu problema de escala. Que é isso, por exemplo, a deputada Soraya Santos está querendo apresentar uma emenda colocando que as MEIs, salvo engano, o MEI hoje só pode ter um funcionário. Ela quer colocar 2 funcionários. Eu não conheço bem esse regramento. Estou dando um exemplo que a gente está discutindo aqui. Eu debati com ela o que ela está fazendo. Então, assim, há várias percepções. É porque, assim, é como o SCAF disse, é muito complexo. Então, assim, eu vou jogar para um regramento de lei, mas também para não ser algo ad infinito, dando que em 180 dias tem que ser regulado. Porque o que é que eu estou colocando na PEC? O regramento geral, que é 5 dias de trabalho e 2 de folga, falando que eu posso usar até a média do mês. Porque senão eu não permitiria
a regra 12 por 36 que eu falei aqui com você. Mas nesse caso, deputado, então o que eles querem é uma implementação diferente dos outros. Isso não, né? Mas no Não, isso aí não haverá. Isso aí é decisão do presidente Diogo, não haverá. Isso não haverá, Não isso está haverá. descartado. O que me foi trazido pelo setor de hotéis, inclusive da Bahia, e minha conversa é muito reta, e que foi me trazido, que o grande impacto é a questão da escala. Então, qual é a tentativa que eu estou fazendo? Isso foi dito até pela presidente da Associação Comercial da Bahia, que foi Isabela Soares. Nós fizemos um debate lá, está no meu Instagram, que foi pedido, foi não ter o engessamento da escala. A grande preocupação do setor patronal, e eu acho que deve ser dos trabalhadores, é o engessamento da escala. Ou seja, eu não poder negociar. Então, o que é que nós estamos fazendo no dispositivo constitucional? Estabelecendo os tetos e jogando para a convenção coletiva e para o projeto de lei. Porque eu não tenho condições, senão eu teria que escrever, você conhece bem, outra Constituição. Sim. A Constituição é para dar o regramento geral. O regramento geral é este, com as possibilidades de flexibilidade assim e para a convenção coletiva. Então, a regra de transição, supondo que ela seja incluída no seu relatório, ela vai valer para todos os setores ao mesmo tempo? Todos os setores, porque é uma regra constitucional, é a DCT. E vai prever, vai manter essa regra que está na CLT, de que as convenções e acordos podem negociar termos diversos das leis. Não da Acordo em parte. Tem uma coisa que eu, pessoalmente, sou contra. Porque a convenção coletiva, normalmente, e desde a reforma trabalhista, e eu não quero entrar em polêmica, ela tem uma força de legislação. É isso que está acontecendo na prática. E nós vamos manter o fortalecimento das convenções coletivas. O que eu não concordo? E aí eu já externei minha posição para o presidente Hugo e para os setores patronais. Eu não posso, até como legislador de função, achar que um acordo individual entre o empregador e o empregado vale mais do que o que eu estou legislando. Senão eu estou diminuindo o que eu estou fazendo. Então, eu vou fortalecer a convenção coletiva e a única parte que eu não vou topar dessas novas leis trabalhistas é esses acordos individuais. Eu não posso aceitar que um acordo individual se sobreponha ao que eu estou legislando. Essa é minha posição pessoal. Eu disse ao presidente Hugo, que eu acho que eu disse com muita clareza na última semana. Eu disse ao ministro Marinho, que também concorda comigo, que eu não concordo com essa coisa da negociação individual. A negociação é coletiva, até porque eu falei para vocês a minha visão de mundo. O poder no mundo capitalismo é do dinheiro. E sempre quem tem mais dinheiro tem mais poder. Então essa relação, principalmente quem está na escala 6x1, é bastante assimétrica. E aí eu acho que o Estado deve regular. Então, eu não concordo com esse acordo individual. Como é que o senhor vai fortalecer os acordos e negociações coletivas? Nós estamos remetendo grande parte das discussões e até essa flexibilidade, Rafael, por exemplo. Eu disse que vai ser, que o que eu defendo, como eu disse, eu vou apresentar ao ministro Marinho e ao presidente Hugo. O que nós estamos discutindo aqui são só ideias. É um brainstorm, não quer dizer que estará no texto. Eu faço questão de deixar bem claro, mas eu estou dizendo mais ou menos. Como é que eu vou fortalecer? Dentro dessa banda que eu estou colocando, as convenções coletivas serão livres para tratar dessas questões. Tratar das questões de escala. De escala. Não vai tratar de outras questões. Tem uma preocupação dos sindicatos de trabalhadores, que é uma coisa que os sindicatos patronais querem colocar, quer dizer que o que eles falam, né, o negociado é maior do que o legislado, sobrepõe ao legislado. E há uma preocupação que, se isso entrar na Constituição, acordos coletivos podem superar questões que estão em lei. Isso vai ser tratado ou vai ser só sobre escala? Eu compreendo. Nós não estamos colocando dessa forma que você está colocando aí, mas eu quero dizer que na prática já é assim. Porque, deixa eu lhe dar um exemplo. Volta à questão aérea. Um voo daqui de Brasília para Dubai é 14 horas. Aí o que acontece? A Constituição estabelece hoje que a jornada máxima é de 8 horas. E a convenção coletiva é considerada, e lei específica é considerada superior. Então, o que nós estamos querendo fazer para dar mais estabilidade jurídica ao Brasil? Nós estamos remetendo ao PL, que o presidente Hugo definiu, que é o PL do governo. Essas 14 categorias terão que ter a atualização em lei, e o ideal é que o próximo relator, que eu faço questão de ajudar, ele possa trazer essas questões que preocupam os sindicatos de trabalhadores para dentro do projeto de lei, que é uma legislação que a Constituição, que a PEC que nós estamos relatando, nós estamos jogando. Até porque eu não tenho condições de discutir cada categoria. Para você ter uma ideia, quando acabar aqui, eu faço uma aposta com vocês, um almoço, de que eu já tenho mais de 80 mensagens de presidente de sindicato de categoria. Tá na reta final, né? Não, mas eu estou falando porque é muito específico.
Então, eu tenho que jogar isso. E outra coisa que eu defendo também por princípio. Eu acho um erro do Brasil toda hora tá alterando a Constituição. Claro que, nesse caso, a minha defesa é da alteração da Constituição, já que a sociedade está criando um senso comum de 40 horas máximas, então a Constituição tem que dar a regra geral. Mas é sobre isso. A nossa Carta Magna, ela tem que ser fortalecida. Como é que ela é fortalecida? Ela só dá a regra geral. A regra específica é Convenção, NR e a própria Justiça do Trabalho com as jurisprudências. Eu não quero o enfraquecimento da minha justiça. Eu quero o fortalecimento. Mas só para deixar claro, essa questão dos acordos coletivos e negociação coletiva só vai poder tratar de escala ou vai poder tratar de outros assuntos? Não, ela vai tratar, logicamente, de alguns assuntos. Eu vou lhe dar um exemplo que me preocupa hoje, que a gente começou a discussão hoje, eu não tenho muita propriedade, mas os contratos públicos que eu lhe falava, certo? Você tem PPP de 30 anos. Vou lhe dar um exemplo, o metrô de Salvador, acho que é 20 anos, que é do governo do estado da Bahia. Então, a gente vai precisar debater esses casos. Como é que vai ser feito isso? Porque ali, além da submissão à questão da Constituição, está a submissão de outros parâmetros da Constituição. Indicadores, índice de pessoal, uma série de indicadores, lei de responsabilidade fiscal, uma série de indicadores que são complexos. Então, a ideia, e esse é um pedido da Frente Nacional de Prefeitos, é dar também 180 dias para se discutir. O que acontece? Aí, juridicamente, ele respondendo. Nós estamos fortalecendo a convenção coletiva, mas hora nenhuma, e aí eu estou lhe dizendo em termos de posição pessoal, hora nenhuma eu estou dizendo que a convenção coletiva vale mais do que a Constituição, do que não vale. Eu tô colocando os mesmos parâmetros constitucionais que existem hoje para eu afetar o mínimo possível o mercado de trabalho. As interpretações da Justiça do Trabalho e da segurança jurídica, em tese, seriam os mesmos com os mesmos parâmetros. Em tese, não modificaria. Einstein dizia, e é o inverso. Einstein dizia que o conceito matemático de insanidade ou de loucura é fazer a mesma coisa sempre e esperar resultado diferente. Eu espero fazer a mesma coisa e ter o mesmo resultado no mercado de trabalho brasileiro. Então, o que eu gostaria é isso, é da gente ter o mínimo de impacto. Agora, eu não posso negar, Rafael, que as convenções coletivas têm muita força hoje nos parâmetros. Outra coisa que eu vou deixar muito bem clara e expressa, e aí eu posso pagar o preço que for. Nós não estamos tratando de compressão de jornada. O que eu tenho chamado de compressão de jornada? Nós temos tratado de limite constitucional de jornada máxima. Eu quero deixar bem claro. Porque quem tem hoje jornada de 30 horas, 36 horas, continuará com 30, 36. Nós não vamos mexer em compressão de jornada. Nós vamos estar alterando o teto constitucional máximo de horas trabalhadas por semana. Vai mudar de 44 para 40 horas. Certo. Embaixo ali está 8 horas máxima. Esse artigo muda para englobar essa média mensal? Tá vendo porque não é bom dar entrevista na Folha? É bom, ela tá ajuda a Explica esclarecer. melhor essa Ela questão tá da esperta. média A ideia é que a ADCT possa, durante o período de transição, reger uma média de trabalho maior. Por quê? 43 por 5 dá quanto? Tá quebrado. 8,6 horas por dia. Tá vendo como é ruim vir para a Folha dar entrevista? Então, a ideia é que se eu tô dizendo que é 43 horas, se tiver regra de transição, não pode ser fictícia. Né? Não pode ser fictícia. Se eu estou colocando 2 folgas por semana, em tese eu vou ter 5 dias de folga, apesar do parâmetro médio mensal, até para manter essas 12 por 36 que o governo e que a Alencar defendem. Mas eu tenho que pegar a regra geral. Né? Se eu estou dizendo a você que você vai ter uma redução de 1 hora por ano, por exemplo, eu tenho 43 horas e divido por 5, eu dou 8,6 horas. Então, no mínimo, como regra de transição, eu tenho que subir a jornada máxima para 9 horas. A minha ideia é na ADCT, que é o que submeterei ao presidente Hugo, ter 10 horas. Essa é a minha ideia. Só para deixar claro outra coisa também que eu acho que talvez não tenha ficado muito bem esclarecido, quando o senhor fala das micro e pequenas empresas, vão ter uma regra diferente, que vai estar prevista na lei, para elas a jornada vai ser também de 40 horas máxima, não vai mudar. A regra PEC geral vai estar estará dizendo isso, específica na Constituição. 40 horas, com 2 folgas por semana, com um dia delas, preferencialmente aos domingos. É assim que a Constituição está escrevendo. Como eu lhe disse, eu só mudarei os números, eu não mudarei nem o texto de entrada, para não dar margem à negociação, nem à interpretação do que eu estou escrevendo. É só para deixar claro que não vai depender desse projeto de lei para essas Não. empresas terem Aí vai limitação, tratar de estabelecer, por exemplo, as especificidades. No debate constitucional pode ser, por exemplo, o caso do sistema aéreo, que eu dei o exemplo. Não tem como um voo, a jornada máxima ser de 8 horas. Trabalha o específico. E você pode ter jornadas, por exemplo, um problema que foi me trazido.
que também tem lei. Quem trabalha embarcado na Petrobras, por exemplo. Sim. Aí são as questões específicas que eu não vou entrar. Mas aí, hoje já existem essas convenções. O que é que eu estou dando ao trabalhador nestes casos, Rafael, Adriana e Fernanda? Mais margem de negociação. Então, por exemplo, quem for fazer Sim. um parâmetro mensal, ele vai ter 8 folgas, um mês de 4 semanas. Ele vai ter a negociação da regra geral da 40 horas máxima. A partir daí, ele começa a negociar. Então, hoje ele negociou em cima do parâmetro 44 com um dia de folga. Ele vai passar a negociar com 40 horas com 2 dias de folga. A regra geral é essa, a partir da aprovação da PEC. Então, quer dizer que em algumas semanas ele pode trabalhar 6 por 1, desde que respeite a média de 2 folgas por semana. Em tese é possível, desde que por convenção coletiva. Então, a gente está acabando com a escala 6 por 1, e aí foi muito boa a sua pergunta, porque assim, nós também estamos colocando um teto. Porque se eu boto a média do mês, se eu boto a média do mês, em tese eu poderia em uma semana trabalhar 7 dias. Nós não permitiremos isso. Entendi. Certo? Nós não permitiremos isso. O que eu vou permitir é uma conta de compensação até para não faltar setores essenciais, como esse da saúde. Uma semana no mês eles têm 42 horas. Na média eles têm 40. Então, nós vamos trabalhar esses ajustes em lei. Entendeu? E mudando o parâmetro temporal também. E aí eu vou lhe dizer aqui uma coisa. Determinado setor chegou assim, por que o senhor não bota o parâmetro de 1 ano? Aí eu virei, você vai botar o trabalhador para trabalhar 90 dias seguidos e o outro 90 dias você folga. Aí também o cara não vai ter vida. Então a gente está dando um parâmetro que a gente considera de flexibilidade. E aí, Rafael, responde a sua pergunta com a pergunta de Adriana, que é onde está o fortalecimento da convenção? Está nessas bandas que vai poder ser trabalhadas. Agora, quer dizer, não vai ficar a impressão, porque eu cobri a reforma tributária, também ela dava um guarda-chuva geral e depois ela teve os projetos de lei complementar de regulação. E houve muita crítica em relação a deixa tudo para regulamentação depois. Só acho que Não, esse não é o deixei tudo. o senhor Porque acha que assim, diferente da reforma tributária, e foi um aprendizado, eu estou dando as bandas. Tá. Qual é a banda constitucional máximo? O parâmetro temporal pode Entendi. ser modificado, mas eu estou estabelecendo a banda de 1 mês, certo? Certo. Outra coisa, eu estou lhe dando o parâmetro dentro de 1 mês, eu já lhe dou a sua segurança. Você tem direito, no mês de 4 semanas, a 8 folgas. Hoje são 4, passa para 8. E o teto, o senhor pode dizer qual será? Qual o teto? Como assim? O teto que você não pode ultrapassar, né? Não dá para o trabalhador trabalhar os 7 dias. Não, aí o teto que nós vamos colocar Vai é tá os na- 6 dias em 1 semana. Porque na outra semana, em tese, para pagar isso que o empregador está fazendo, ele folgaria 3 dias. Como eu lhe disse, meu filho vai jogar bola e eu posso, num parâmetro médio, trabalhar 5 por 2. Tá bom. O senhor mencionou... Isso, peraí. Isso não está definido, é o que eu defendo. Porque senão vai acontecer o que acontece no engessamento de escala. Isso vai ter um engessamento de escala que a gente não sabe o tamanho do impacto. Então, o que é que eu estou querendo ter? Que o trabalhador tenha, no mês, 8 folgas e a jornada máxima semanal de média desse mês de 40 horas. Então, ele trabalharia 40 vezes 4, 160 horas com 8 folgas. A convenção coletiva, e, por exemplo, eu não estou deixando uma decisão, ou vai ser isso regulado nos 14 leis que vão ter dos setores específicos, ou vai ser regulado em convenção coletiva. Então, não vai ser assim, ó. Léo é o patrão, Léo vai chegar. Não, vocês vão trabalhar assim? Não. Ele vai ter que passar por uma convenção coletiva trabalhando as bandas. Então, diferente da reforma tributária, ele tranquilizando, eu tenho as bandas de negociação. Sim. O senhor mencionou a preocupação da Frente Nacional dos Prefeitos com o efeito sobre os contratos, Isso. principalmente terceirizados. Não só terceirizados, PPPs também. E como que isso pode ser tratado no relatório? Olha, uma das coisas que nós pensamos é botar um dispositivo ou o que vier primeiro para beneficiar o trabalhador. Como assim? Uma regulação por lei, porque há uma série de especificidades da PPP que eu desconheço. Eu não sou especialista em PPP. E tem um filósofo que dizia que a maior qualidade de um homem é saber o tamanho das suas limitações. Eu sei o tamanho das minhas. Então eu desconheço. Ou, vamos lá, na primeira renovação deste contrato, ou num PL a regular isso em 180 dias. O que viesse primeiro. Por exemplo, se o cara com 1 mês, ele vai fazer a renovação da PPP, a partir da promulgação da emenda constitucional, ele teria que fazer a renovação nos novos parâmetros constitucionais com as ADCT, se tiverem. Por que isso? Porque na renovação,
ele já tem que fazer o reequilíbrio contratual que é alegado pelos prefeitos. Não é uma coisa, é mais um impacto dentro de todos que ele faz ao longo do tempo. Então, sobre esses que ele já terá que fazer o reequilíbrio nesse espaço de tempo temporal, ele já tem que fazer os seus cálculos, ele já tem que fazer as suas previsões. E o projeto de lei também poderia regular essas coisas para os prefeitos, que eu sou sensível, eu acho que empatia é se colocar no lugar do outro, que é o seguinte, eu não posso tornar ninguém inelegível porque eu estou fazendo uma lei federal. E se ele não respeitar todos esses indicadores que requerem esses reequilíbrios, a pessoa pode ficar inelegível. Então, nós vamos dar um tempo para a lei regular, inclusive aí, por exemplo, a DCTs não é regras permanentes que possam regular DCTs em relação a esses contratos. Mas essa regulamentação toda da PEC, ela fica para o ano que vem? Não. Eu estou dando... O tempo máximo que nós estamos dando é algo em torno de 90 a 180 dias. Não passará disso. Isso o presidente Hugo e o ministro Marinho tomarão a decisão. Eu defendo 120 dias. No caso dos contratos públicos, os funcionários, as pessoas que estão trabalhando para essas empresas com contratos, elas entrariam na mesma regra dos outros seletistas? Respeitadas as especificidades. Por exemplo, se um contrato de PPP vier 2 meses depois da promulgação, nesses 2 meses, ele teria que aguardar para ter a renovação. Isso é o que eu defendo, por quê? Porque senão você levaria muito, você faria o reequilíbrio. Ou, quando viesse os 180 dias da regulamentação para o projeto de lei desses contratos específicos. Porque há várias especificidades de indicadores, PPA, LDO, que você é da área de economia, não tenho como regular em Constituição e não deve ser regulado em Constituição. Sim. Certo? Agora, deputado, o senhor podia contar outras modificações e também uma pergunta... Eu acho que vocês arrancaram o texto todo já, porque é bem enxuto. Não, mas tem uma pergunta que todo mundo quer saber. Vai estar na PEC a questão que o negociado vai prevalecer sobre o legislado? Não vai estar dessa forma. Como é que vai estar, então? Vai estar o fortalecimento da convenção coletiva. Assim que passar para Hugo, porque o que me incomoda isso, Adriana? Eu fui eleito pelo povo. Isso em tese, está colocando a convenção coletiva acima da função do parlamentar e a função do Congresso Nacional. Então, assim, eu irei fortalecer o que já foi feito. Inclusive, nós estamos botando a palavra atualização, não é renovação dessas leis específicas. A ideia é mexer o mínimo possível. Apesar de, em tese, me doer isso aí, eu estou lhe dizendo como legislador. Eu não irei fazer modificações. Eu fortalecerei a convenção coletiva do que já está feito. A minha ideia Por que vai lhe doer? Não entendi. Porque a função constitucional do parlamentar está fazendo leis e você está dizendo que um acordo entre empregador e empregado é maior que a lei. Isso não vai estar na PEC. Isso não vai estar na PEC. Nós fortaleceremos as convenções coletivas para serem atualizadas e a nossa tese é botar a banda, mas eu fortalecerei a convenção coletiva a pedido de empregado e empregadores. Só 2 emendas foram apresentadas à PEC, né, por deputados do PP, União, Republicanos, do Partido do Senhor, do PL da oposição. A base da esquerda do governo não apoiou essas emendas. Uma dessas emendas propõe, por exemplo, cortar o FGTS. Só uma coisa para responder até a Adriana. Claro. Eu não faço nenhuma modificação legislativa no que já foi feito. Para lhe dizer, a lei trabalhista... Não muda o passado. Né? Não é só não muda o passado, não. O que está feito, vai ser feito. Não há nenhuma remissão à nova lei trabalhista, nem nada. Como eu lhe disse... A minha construção é de mexer o mínimo possível no sistema trabalhista brasileiro. Então, por exemplo, você está falando aí o negociado sobre o legislado. Eu não revogo nenhuma cláusula do que está lá, certo? Eu não mexerei nisso, eu não entrarei nesse tema, porque eu até acho também que eu trazer esse tema para cá, eu vou trazer uma polêmica ainda maior que pode prejudicar a aprovação. O passado está feito, tá mesmo que eu discorde, está feito. Na caixinha. Está lá feito, está lá... o sistema trabalhista está feito assim. Se for ter essa discussão de revogação de dispositivos, inclusive eu deixei muito claro isso ao pessoal do governo, que é muito contra a reforma trabalhista, eu disse que nós não entraríamos nisso nesse momento. Então, as leis que estão em vigor e que regem o sistema de trabalho brasileiro, não há revogação de nenhum dispositivo. Mas só não contou que outras coisas aí podem mudar, porque a gente está aqui nessa expectativa. Vocês já me arrancaram quase o texto todo. Então, a gente quer arrancar tudo, né? Aí sua concorrente vai dizer que eu não dei nada a ela, tá vendo? Diz que é sua inimiga. Virgem Maria. Quando eu falei que vinha aqui primeiro, ela disse que era inimiga dele. Não foi? Pelo menos o senhor deu prioridade pra gente, pros leitores. Obrigada, então. Não, mas eu acho que vocês têm feito, eu gosto sempre do bom debate.
Independente da gente concordar ou não, mas eu acho que a democracia é construída no debate. Eu já contei isso a Rafael uma vez, meu pai, eu sou engenheiro, só para resumir, meu pai é engenheiro, e eu não fui para engenharia para tristeza dele. E eu tenho um pensamento ideológico completamente diferente de meu pai. Aí meu pai foi numa festa de formatura e eu fui junto. E ele deu a melhor resposta que um filho podia ouvir. Um colega dele virou Prates, que chamava meu pai de Prates. Prates, você é um desmoralizado. Nem seu filho você convenceu. Aí meu pai deu a melhor resposta que alguém podia ouvir, e é o que eu espero fazer por meu filho. Ele, firmar por meu filho do que você pelo seu. Ensinei ele a pensar com sua própria cabeça e a ter suas próprias ideias. Então, é basicamente isso. Então, eu sou muito feliz em ter a oportunidade de debater. Não é porque eu estou aqui com 3 pessoas que têm O debate nível. é importante, né? Queria saber das emendas que foram feitas. Uma delas propõe, por exemplo, cortar o FGTS por um período de transição, enfim. Olha, O senhor vai eu incorporar algo disso? já lhe disse a minha filosofia e o meu limite, e eu disse ao presidente Hugo Mota, né? Eu não retirarei nenhum direito dos trabalhadores. A minha trajetória não permite isso. Eu darei flexibilidade aos empregadores, eu tentarei fazer uma regra de transição que ajude a mitigar os efeitos econômicos, mas este é o meu teto, é o meu limite. Eu não quero tirar direito de trabalhador, tá? Eu, inclusive, vou fazer algum dispositivo que enfrente a pejotização para quem ganha muitos salários, porque o que eu tenho visto ao longo do tempo é que você tem uma pejotização muito grande de quem ganha acima de 2 tetos do INSS. E aí o cara que é pejotizado, ele não tem direito nenhum, meu irmão. Então eu vou tentar trazer esse cara com medidas, sem ser obrigado, que tragam ele de volta para o regime de CLT, com algumas flexibilizações que seja interessante para empregado e empregador, porque o próprio ministro Marinho tem falado sobre essa questão da pejotização, e vou dar alguma flexibilidade na jornada de trabalho até o limite de 40 horas. Mas como eu estou dizendo a vocês, em convenção coletiva. Nada será feito por decreto. Então, assim, eu vou dar flexibilidades, mas sempre remetendo à convenção coletiva. Nunca por canetada. Como que dá para fazer essa mudança aí do cara desistir de ser PJ ou da empresa não contratar ele PJ e virar... Você vai ver na quarta-feira. Já dei coisa demais para você. Como diz na Bahia, lá ele. Não vai embora, não. Ainda temos Não, mais eu sei, eu tava me ajeitando. Você Eu quer tava me levantar? escorregando aqui. Só porque eu fugindo da vocalizo. pergunta, Não pra foi, pegar mais não. uma. Brigade está aí para fazer mais perguntas aí. Não, eu queria era saber justamente isso, porque o ministro Marinho falou bastante na audiência da comissão especial sobre a preocupação com a pejotização e da chance do Congresso colocar isso também em discussão. Mas a Constituição é o espaço adequado para tratar disso? Como é que eu vou te responder? Porque o que eu estou fazendo é meio polêmico, eu tenho que conversar com o Marinho e com o Hugo primeiro. Eu vou criar incentivos, digamos assim, para que o empregador e o empregado tenham interesse de voltar para esse sistema. Já houve uma tentativa de que, acho que na discussão mesmo da reforma trabalhista, discutiu-se a possibilidade de que os trabalhadores que ganhassem mais tivessem negociações específicas com as empresas, pela presunção de que eles têm mais conhecimento. Não vou tocar em negociação individual, aí vai Certo. contra a minha formação. Não tratarei de negociação individual. Tudo que eu estou remetendo na Constituição será ou lei específica ou convenção coletiva. Eu queria perguntar para o senhor, o setor empresarial, né, ele tem se movimentado, se deu conta aí que não vai conseguir barrar a mudança, quer garantir esses ajustes aí, mas, por outro lado, também põe muita esperança no Senado. Acha que lá no Senado vai ter um acordo na direção aí de mais compensação. Como o senhor vê isso? Eu coloco essa pergunta porque muitos empresários querem associar, vincular a aprovação da PEC com a mudança do teto do MEI e do Simples. Isso é possível? Como é que o senhor vê? Olha, é completamente possível, até porque, por exemplo, em dispositivo constitucional, nós estamos remetendo para a lei específica. Então, o relator dessa coisa da micro, ou seja, o que eu defendo, o presidente Hugo aproveitar a comissão especial que ele mesmo criou, ou ele fazer um projeto de lei específico através de uma comissão especial, tudo é possível. É que o custo custa muito, né? Tudo é possível. Uns Agora, 50 bilhões. eu quero falar sobre o Senado. O que nós estamos fazendo atende o principal pedido dos empregadores. Qual foi o principal pedido? Não é que eles estejam a favor da redução de jornada, para não ser mal interpretado aqui.
Mas vamos dizer, o peso para ele em escala de prioridade, eu sou engenheiro, em escala de prioridade, a maior dificuldade do setor empresarial, dentro do que eu tenho ouvido, é a questão do que eles chamam, e foi a presidente da Associação Comercial da Bahia, Isabela Soares, que usou a primeira vez que eu ouvi, que é o engessamento da escala, que eles chamam o termo engessamento da escala. Então, eu tento ao máximo, eu já falei aqui com vocês, diversos dispositivos, dar flexibilidade dentro de uma convenção coletiva. Então, eu estou tentando, no máximo esforço, chegar a um parâmetro... Não vai parar lá no Senado, como muita gente... Eu acredito que não, a gente porque usa o que eu até estou fazendo... vai parar na geladeira lá. O que eu estou fazendo, inclusive, eu não vou adiantar vocês, mas algumas sugestões, inclusive, me reuni com Sóstenes Cavalcante, com Rogério Marinho, e minhas reuniões vão ser sempre transparentes. Se eu disse que é o processo mais participativo, eu e o presidente Hugo temos desejo de que seja o processo mais transparente também. E eu vou fazer questão de, na quarta-feira, explicar cada dispositivo que eu estou pensando, porque eu estou pensando para a sociedade formar e vocês da imprensa a sua verdade, certo? Eu sempre sou pró-trabalhador, mas eu gosto muito de que você também não desconheça a importância dos empregadores. Sim. Então, o que acontece? Minha mãe me ensinou que o equilíbrio é sempre o melhor caminho. Eu vou buscar equilibrar ao máximo. Vou conseguir numa relação assimétrica? Acho que sim, porque equilíbrio numa relação assimétrica é tratar desigualmente os desiguais. Mas a minha pergunta é muito clara, se está nessa negociação aprovar o outro projeto depois. Não, o que eu defendo? Nós precisamos aprovar a PEC e estará expresso lá que o Congresso Nacional terá 120 dias para apoiar o... Não, eu falo mudar o teto do Não, MEI. não está expresso a mudança do teto. Não, mas tem uma negociação de bastidor disso? Existe uma comissão especial. Eu vi até o deputado Pedro Campos um dia falando, e está em negociação com o governo essas alterações. E aí eu vou falar... Mas não estão atreladas uma à outra, eu não sou aliado do governo, eu me considero um parlamentar independente, mas eu vou dizer o próprio discurso do governo. O discurso dos governos é em relação aos pequenos. E é como eu vou defender. Eu estou saindo daqui, o ministro Marinho já está ligando ali para falar. O discurso do governo é um discurso de proteção aos pequenos. Tanto que no dispositivo constitucional, remetendo para a lei específica, está microempreendedor individual, microempreendedor e empresa de pequeno porte, que é um faturamento anual até 4,8 milhões hoje, que terá um regramento específico. Como será, de que forma será, é muita negociação. Eu defendo, inclusive, que o presidente Hugo aproveite essa comissão especial que está lá e está debruçada sobre o tema, fazendo, inclusive, o que ele usou como critério para me escolher relator. Eu estou há 1 ano nesse debate, 1 ano e meio. Então, como vai ser feito isso é muito específico e eu prefiro não me posicionar, porque eu mesmo gostaria de fazer parte se o Hugo for fazer a comissão especial, eu vou pedir para o meu partido para me inserir, porque eu tenho ouvido muita coisa. Por exemplo, uma das coisas que me parecem razoáveis é a da Soraya. Você pegar... Hoje eu tenho uma empresa que tem um funcionário... Por exemplo, eu tenho um bar lá na Cidade Baixa, em Salvador, de amigos meus. Falar nisso, você vai imaginar, eu tenho 7 melhores amigos, 6 são donos de bar, estão tudo me amando nesse momento. Mas vamos lá. Acabou a amizade? Não, volta depois desse projeto, que a amizade é de 30 anos. O que acontece? É um casal de amigos e tem um funcionário. Como ele vai fazer? Então, o dispositivo que Soraya quer incluir, inclusive, me parece interessante. Não só no aumento que você está falando, mas botar a possibilidade de você contratar 2 funcionários. Mas no fundo eles querem o teto, né? Sim. O projeto é 130 mil, hoje é 81 mil. Veja bem, eu sou favorável, mas eu não vou discutir isso em dispositivo constitucional. Não, mas a questão que eu perguntei é se isso, nos bastidores, nas negociações, isso está conectado ali. Eu acho que está conectado com o que pensa o governo. Na minha visão, está conectado. O que o governo fala? Defesa dos pequenos, defesa dos menos favorecidos. Isso está no texto. Mas eu pergunto, o ministro do empreendedorismo esteve aqui onde o senhor está sentado. Você apertou ele? Apertamos. Paulo. Ele falou que o governo estava estudando aí um reajuste pela inflação, né, gradual do teto. E aí o governo mandou ele soltar uma nota, né, dizendo que tem impacto, que será tudo feito com responsabilidade. O que a gente poderia dizer aqui nos termos em Brasília é quase que um enquadramento do ministro. Mas aí vamos lá. Você tem um Congresso Nacional que tem uma comissão especial feita pelo presidente Hugo Mota. Vamos iniciar os debates, né? Como é que vai se terminar? Não dá. Eu acho que a primeira vitória do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros, é a aprovação dessa PEC.
Em regra geral, eu acho que trará grandes conquistas. E eu acho que o trabalhador brasileiro sairá satisfeito. Lembrando que, eu volto a dizer aqui, Adriana, Mônica e Rafael, esse não é o texto dos meus sonhos. Esse é o texto necessário para aprovação. É isso que eu estou sempre... E quem vai me dar o norte é Hugo. E pode ser, porque assim, eu lhe disse aqui o que era inegociável e a partir da banda que eu fui e até onde eu fui. Pode ser, inclusive, que venham destaques e venham coisas que eu não estou prevendo. Sim. Eu estou fazendo questão de conversar com todo mundo, de ouvir todo mundo, mas eu posso dizer a vocês que nem todo mundo está satisfeito. O senhor falou com a oposição de uma reunião com o Sóstenes e com o Marinho, que são dois líderes da oposição. O que o senhor incorporou deles que... Não, o senhor uma ia das coisas importantes, que aí foi o senador Marinho, que eu acho que ele trouxe isso com muita propriedade, que é essa não mudança dos parâmetros constitucionais. Isso me pareceu razoável, é uma coisa inteligente. Eu sou engenheiro, como eu disse, você tem que manter a entrada do sistema para você manter o mesmo resultado. Então, essa é uma coisa inteligente. E essa coisa da flexibilidade na questão da escala. Então, se você vê, nós, na prática, estamos dizendo a mesma coisa de outro jeito. Nós estamos mantendo os parâmetros constitucionais dizendo que são 40 horas de jornada máxima e 2 dias de folga. Mas nós estamos usando os mesmos parâmetros para quê? Porque há várias negociações coletivas. Por exemplo, na Bahia, setor de bar e restaurante, o cara pode trabalhar um fim de semana direto. Mas aí no outro fim de semana folga. Eu não quero interferir nessas negociações. Eu quero dar os parâmetros. Esse trabalhador agora vai ter 8 dias de folga no mês e vai negociar com empregados e empregadores. Ele vai negociar também a jornada dele de 40 horas. Então os parâmetros estão dados, a regra geral estão dadas. Como eu disse a vocês, o nosso desejo é que essa emenda constitucional tenha no máximo 10 artigos. Então, ser uma emenda bastante enxuta e empurrando para o PL e para a convenção coletiva, com uma diferença em relação à reforma tributária, reforçando isso, que nós vamos dar as bandas de negociação. O nosso tempo está acabando, deputado. Eu só queria entender, para finalizar ali, esse projeto de lei, o governo mandou um projeto de lei com urgência constitucional. Ele começa a trancar a pauta a partir da semana que vem. Só que o senhor PEC não tranca a pauta, tá? Regimentalmente. Sim. A PEC poder ser votada. Ele impede outros projetos de lei serem votados. Eu defendo que o governo retire, e até retire a emenda, a urgência. Por quê? E aí eu vou dizer como legislador. Apesar de ser o meu primeiro mandato como deputado federal, é o meu 4º mandato legislativo. Então eu sou oriundo do legislativo, eu adoro o legislativo. Eu fui 2 vezes vereador, 1 estadual e agora federal. Por quê? Porque eu não acho, do ponto de vista legislativo, da técnica legislativa correto, você regrar algo que não terminou a tramitação. Então, a Adriana falou muito bem aqui, o Senado pode incluir ou retirar coisas que cabe ao parlamento, cabe ao senador Davi decidir, né? Ninguém é dono da verdade, cada um tem a sua verdade, e voltar para a Câmara. Então, nós precisamos saber qual é o texto da regra geral final, para depois a gente não estar alterando lei toda hora. Né? Eu acho que esse é a técnica legislativa mais correta. Até porque eu vi o presidente Davi falando que ele também deseja aprovar isso no mês de junho ainda. Então, a gente não está falando numa espera ad infinito. Então, o que eu defenderei ao ministro Marinho será a retirada da urgência constitucional assim que a PEC for aprovada, porque eu acho que isso também é um movimento político de marcação de posição. Então, assim que a PEC estiver aprovada, ele retira a urgência e nós... até reapresenta a urgência para que nesses 45 dias possa se sair com o PL. Essa é a minha defesa. Não tem nenhum acordo. Ela me fez essa pergunta e assim, isso é um brainstorm aqui, é o que eu estou na minha cabeça até de conversar com o Marinho, porque eu gosto muito, como eu falei, da engenharia, de analisar os fatores que eu estou voltando. Eu vi que eles estão botando esperança lá, né? O governo deu algum indicativo da possibilidade de tirar o projeto? Não. Como eu disse, assim, isso foi algo que eu estava conversando com a minha equipe desde a quinta-feira passada. Eu não conversei com o ministro Marinho, não conversei com ninguém, mas eu acho razoável a partir da aprovação da PEC na Câmara, nos 2 turnos. Porque aí nós precisamos aguardar o Senado para entender qual é o regramento geral para colocar no regramento específico. Deputado, obrigado pela participação do senhor aqui. Esse foi mais um Se Level Entrevista, o videocast semanal da Folha. Obrigado, deputado. Obrigado. Deus abençoe que a gente possa entregar ao Brasil essas vitórias.